Tribunal de Contas da União entrou no circuito e a investigação criminal segue no Supremo. E o Congresso, além disso, avalia instalar uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, para investigar a relação entre o dono do banco, Daniel Vorcaro, e a elite política em Brasília. Para tentar delimitar melhor os contornos dessa crise e até onde ela pode alcançar, a gente conversa agora com Ian Lopes, economista da Valor Investimentos, que muito gentilmente está conversando com a gente aqui no CNN Money neste primeiro dia de 2026. Ian, um ótimo ano de 2026. Muito obrigado por abrir um espaço nos dias de descanso aí para conversar com a CNN. Mas eu queria te ouvir do ponto de vista financeiro, econômico, até onde vai esta crise do Banco Master e como o investidor deve acompanhar essa história. Tudo bem, Fernando? Primeiramente, um feliz ano novo. O que a gente está vendo hoje do Banco Master são uma sequência de, vamos dizer assim, inconsistências, né, e diferentes investigações. Para o investidor, o que a gente fala é o seguinte: de acordo com o Fundo Garantidor de Crédito, hoje eles informam ao público, aos investidores, que parece que quem tem até R$ 250 mil coberto pelo Fundo Garantidor de Crédito, isso indica que será pago até o final desse mês de janeiro agora. Só que existem vários fatores dentro disso tudo, né? Primeiramente, o banco ele foi liquidado por conta de uma fraude, uma suposta fraude financeira de 12 bilhões, de uma carteira de crédito que parece que não existia, né? Que eles venderam isso para o Banco de Brasília, que é o BRB, e agora essa investigação da Operação Carbono Oculto, né? Que parece também que tem indícios de lavagem de dinheiro com o crime organizado. Então, assim, é uma novela muito grande, existe muita gente envolvida nisso, mas para os investidores, para quem tem dinheiro no Banco Master, em aplicações do Banco Master, se você tem até R$ 250 mil coberto pelo Fundo Garantidor de Crédito, tudo indica que ainda será pago dentro desse mês. E depois do que aconteceu com o Master, foi possível observar alguma mudança na oferta de cédulas bancárias, né, de CDBs, de bancos de médio porte? Como é que o mercado se assentou depois do que aconteceu com o Master? Porque o Master, ao longo dos últimos anos, no plural, acabou atraindo uma parte boa da grana que estava por aí, 41 bilhões que estavam alocados lá. O que aconteceu com esse mercado de renda fixa, de financiamento aos próprios bancos depois disso? Os CDIs pagos pelos bancos diminuíram? Foi possível observar isso? É possível observar isso, sim. Primeiramente, quando a gente tem um prêmio muito alto para pagar por um título de renda fixa assim, você tem que olhar já com um pouquinho com o pé atrás, né? Porque se existe um prêmio muito alto, naturalmente um risco é bem maior, né? Então, assim, naturalmente assim, a gente está vivendo um momento de projeção de Selic cair, isso naturalmente abaixa ali a precificação dos títulos, mas com certeza os CDBs de bancos, vamos dizer assim, de mais risco, né, de bancos de médio porte ali para baixo porte, eles começaram a precificar um pouquinho mais baixo, até porque existe um movimento de retração no mercado por conta de tudo que aconteceu, né? Então a gente pode observar isso sim, e provavelmente isso vai continuar acontecendo para novas ofertas de títulos para os investidores, até porque se a gente tem hoje uma Selic muito alta, que ainda paga um prêmio alto, né? O investidor ele coloca sempre na balança se vai valer a pena mais ele colocar na Selic ou num CDB de um banco desse de médio porte. Então, naturalmente, isso precificou um pouquinho para baixo por conta dessa conjuntura toda. E agora falando sobre assuntos para além da treta toda do Master. 2025 terminou com a bolsa subindo, o Ibovespa, pelo menos, Bova 11, o Ibov subindo 34%. Foi muito melhor que muita gente esperava. O que vocês têm dito para os clientes da Valor sobre o que aconteceu? Antes de falar sobre 2026, quais as explicações para este ano tão bom da Bolsa brasileira? Vamos lá, a gente viu um fluxo de capital estrangeiro muito alto, primeiramente, quando o Trump ele começou a anunciar essas tarifas todas, né? Assim, os grandes investidores institucionais, os grandes fundos de pensão, os grandes fundos soberanos, eles começaram a vender posições na América, até porque, assim, teoricamente, o mercado americano é o mercado mais seguro do mundo, né? Só que eles começaram, poxa, agora tem risco lá, então vamos realizar as posições que a gente tem com lucro,
A Bolsa Americana ela teve um desempenho muito bom nesses últimos 3 anos e eles começaram a investir em mercados emergentes, né? E aí o Brasil naturalmente se beneficiou disso e teve um fluxo de capital muito grande do investidor estrangeiro. Isso naturalmente fez a Bolsa subir por conta de demanda. Agora, a partir do segundo semestre, essas tarifas elas começaram a ser revisadas, vamos dizer assim, né? A gente viu várias negociações acontecendo e também o que aconteceu para a Bolsa brasileira subir foi um efeito dominó da política monetária americana. Uhum. Até porque começou a cortar juros lá, né? E isso naturalmente faz um efeito dominó em toda a política monetária do mundo. E aí, como consequência, se juros está caindo, bolsa sobe, né? Naturalmente, o preço dos ativos eles ficam mais atraentes. E aí, como uma consequência disso tudo, se juros está caindo lá, isso naturalmente faz aqui a política monetária começar a precificar essa queda de juros aqui, e aí isso que fez a bolsa subir aqui no Brasil, né? Então a gente viu esse rally aí da bolsa batendo 160 mil pontos agora até o último dia 30, e né, foi um rally de otimismo muito alto, muito por conta da política monetária americana. E olhando para frente, o que esperar, Ian, de 2026 para a Bolsa Brasileira? As principais projeções, Fernando, hoje elas são entre 170 até 180 mil pontos, né? A gente está num ano que muito provavelmente a gente vai ter um corte na Selic aqui no Brasil. Isso naturalmente também vai ajudar o preço dos ativos subirem. Só que é um ano de muita volatilidade porque a gente tem eleição, né? E a gente sabe que em anos de eleição isso naturalmente gera uma volatilidade muito grande por conta dessas instabilidades políticas. Só que as principais projeções são de 170 até 180 mil pontos, muito precificado por conta desse corte da Selic, né? A Uhum. gente espera que hoje a gente tenha uma Selic de 15% no ano, Selic extremamente alta, vamos dizer assim, são juros emergenciais, mas a gente entende que isso pode começar a cair até o início de março ali, e a gente vê essa natural consequência da queda da Selic na Bolsa. E olhando para setores da Bolsa, se a gente parte desse pressuposto que a queda do juro vai acabar gerando, fazendo preço de fato no nosso mercado, há setores que te parecem mais promissores em termos de potencial de valorização diante desse cenário em 26? Com certeza, com certeza. Os setores que são mais sensíveis, tanto à alta quanto à queda da Selic, são os setores de consumo, Uhum. principalmente o setor de varejo e os setores que naturalmente eles operam com mais alavancagem, né? Principalmente o setor de small caps. Então a gente pode ver aí, isso naturalmente isso vai ajudar o balanço dessas empresas, né? Porque a gente tem hoje uma Selic muito alta. Quem pegou empréstimo lá atrás está sofrendo muito com essa Selic alta. E agora isso começando a cair, isso naturalmente dá um fôlego no balanço dessas empresas, então principalmente setor de varejo, setor de consumo como um todo. A gente pode ver isso como um bom potencial de valorização, até porque isso é uma consequência natural da política econômica. E nesse cenário de 2026, obviamente, além dos juros que devem pautar, pelo menos aí no comecinho do ano, né, o primeiro trimestre, o segundo trimestre, depois, obviamente, tem as eleições. Como é que vocês estão indicando o ano de 2026 para os clientes da Valor Investimentos? Como se portar na Bolsa diante das eleições? O segundo semestre vai ser um período de cautela para quem tem renda variável na carteira? Com certeza. O investidor de renda variável, ele naturalmente ele tem um apetite a risco um pouco maior do que a média. Só que o que a gente fala sempre é o seguinte: se a gente tem um apetite a risco, a gente tem que controlar isso, até porque a gente vai ver uma volatilidade muito grande. Por exemplo, a gente viu quando o Flávio Bolsonaro formalizou a candidatura dele à presidência, o mercado caiu 4%, porque já estava precificando que o Lula elegeria muito facilmente com esse candidato, né? Foi o que o mercado fez, não sou o que estou falando, foi o que o mercado fez, e aí caiu 4%. Então, assim, mas caiu 4% e logo em seguida, na semana seguinte, a gente viu a Bolsa batendo 160 mil pontos. Então, assim, para o investidor ali que tem um apetite a risco, que tem Bolsa, a gente fala, olha, é um ano positivo para a Bolsa, a gente deve ver, igual eu te falei, um mercado subindo por conta desse corte natural da Selic, mas é um ano de muita volatilidade. Se a gente viu volatilidade em alguns dias agora em dezembro, você imagina ali até perto do segundo semestre. Se não me engano, a eleição em outubro para novembro, né?
E a gente ainda vai ver muita volatilidade nesse ano, e até porque tem outro fator, além da eleição aqui no Brasil, que a gente tem as eleições do Congresso americano, que vão fazer muito preço na Bolsa Verdade. daqui, né? Então, as eleições de midterms, né, que é o Congresso, a gente vai ver ainda muita volatilidade lá. Então, a gente tem eleição na América, a gente tem eleição aqui, e é um ano de. Tem que ter, assim, vamos dizer, um estômago um pouquinho forte para aguentar toda essa volatilidade, porque vai dar uma chacoalhada boa, mas as projeções são boas. Ian, você mencionou que o setor de varejo acaba sendo beneficiado por essa expectativa de um afrouxamento monetário, né, de uma queda de juro. Agora, olhando para este outro lado da moeda de 2026, né, essa volatilidade toda, essa necessidade de um cinto de segurança, que setores da Bolsa são bons para passar por um período de sobe e desce? Por exemplo, são aqueles setores que têm uma geração de caixa muito forte e resiliente, tipo utilities, empresas de água, de luz. Quais setores que podem ser bons na emoção? Os setores mais resilientes que a gente na economia diz que tem uma demanda inelástica, né, vamos dizer assim, que sempre tem demanda, né, traduzindo o economês, são os setores ali de banco, seguradora, as grandes produtoras de commodities do Brasil, né, as grandes exportadoras de commodities, elas geralmente performam muito bem em períodos de baixa Selic e alta Selic. Né? Então, assim, elas sempre geram um excedente de caixa, sempre pagam bons dividendos e estão ali se mostrando muito resilientes. Então, no Brasil, naturalmente, se você pegar as 3 empresas mais valiosas da Bolsa, elas são ali bancos, exportadoras de commodities e seguradoras. Então, a gente sempre vê essas empresas performando muito bem em períodos de alta Selic e baixa Selic. E aí, isso naturalmente é uma consequência do período econômico, e a gente ainda, né, no período dessa Selic começando a cair, a gente vê que essas empresas são muito resilientes ainda também. E em 40 segundos, muito rapidamente, a China anunciou medidas e a tarifa para carne bovina. Qual que você acha que deve ser a reação dos papéis ligados aos frigoríficos na volta dos negócios amanhã? A gente deve ver um pouquinho de volatilidade nesses papéis, até porque nós somos o maior exportador, né, de carne do mundo, né? E assim, a China é o nosso principal mercado consumidor. Então, eles estão tentando fazer isso, tentando equilibrar essa guerra tarifária toda com os Estados Unidos, com o Trump, mas a gente deve ver os papéis sofrer um pouquinho, até porque, né, são empresas gigantes e isso vai impactar com certeza os mercados delas. Muito bem, a gente conversou com o Ian Lopes, economista da Valor Investimentos, que muito gentilmente reservou um espaço no dia de descanso. Você está no escritório, né? Tô no escritório. Bem, foi até a sede da Valor Investimentos para conversar com a gente do CNN Money. Obrigado, Ian. Um ótimo ano de 2026. Para você também. Um grande abraço. Abraço, até mais.